Queridos, nós queremos falar neste domingo que vem e no outro, nós queremos falar sobre que igreja nós queremos ser. Eu quero falar sobre a filosofia do ministério pastoral da Igreja Batista da Família, ou o DNA da Igreja Batista da Família. E com base nisso, eu quero me basear na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, quando Paulo diz assim. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura desse texto. Nós já lemos o final desse texto, os últimos versículos, mas eu quero, nesta oportunidade, ler o capítulo todo desse texto, e depois nós vamos passear nesse texto. Nosso DNA está dividido em 19 itens, então falarei de 6 hoje, 6 domingo que vem e 7 no último domingo. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque essa é a igreja que nós queremos ser, uma igreja firmada, focada em Jesus. Queremos ser uma igreja de Jesus, né? E para isso nós precisamos aprender da palavra do Senhor Jesus, como é que Ele vai nos direcionar em sermos uma igreja dele, para a honra e para a glória do nome dele. Efésios capítulo 3, diz assim: eu, o Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por amor a vocês, por pregar que vocês, os gentios, fazem parte da casa de Deus. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus, pela sua graça, me entregou este trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios. Como antes mencionei em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou este mistério por revelação. Ao lerem o que eu escrevi, vocês poderão entender que eu estou a par do mistério de Cristo. Nos tempos antigos, Deus fez o seu povo participante deste mistério. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. E este é o mistério, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos, gentios e judeus, são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça, e me deu o seu poder e uma capacidade especial para fazê-lo. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos os que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo, e explicar a todos o mistério que Deus é Salvador dos gentios também, o mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio, tal como Ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, por meio de quem nós temos livre acesso à presença de Deus, com toda a confiança, por meio da nossa fé nele. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo por conta dos seus sofrimentos. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso.
Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles já lá em cima, no céu, e outros aqui embaixo, na terra. E oro para que as suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem as suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, juntos com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e por isso mesmo, e por si mesmos, possam experimentar esse amor, embora ele seja tão grande, que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer, ou compreender completamente, e dessa maneira, vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada glória para todo o sempre, por todas as gerações, na igreja, por meio de Jesus o Cristo. Amém. Querido, qual é a igreja que nós queremos ser? Primeiro aspecto da igreja que nós queremos ser uma igreja profunda, queremos ser uma igreja leve, e queremos ser uma igreja funcional. Uma igreja profunda, uma igreja que Jesus, e só Jesus, permeie todas as nossas ações, todas as nossas atividades, tudo que nós fazemos. Nós queremos cantar Jesus, queremos enaltecer Jesus, queremos imitar Jesus, queremos proclamar Jesus. Só Jesus é tudo o que nós precisamos, e nós queremos ser uma igreja que exalta isso, uma igreja que proclama isso, uma igreja que vive isso. Mas nós queremos ser uma igreja também que seja leve, uma igreja em que você não tem que fazer nada, você não tem que dar nada, você não tem que ser nada, você é quem Deus planejou você para que você seja. Nós queremos ser uma igreja em que as coisas aconteçam, não porque tem que acontecer, não uma igreja que acontece porque acontece lá na igreja do vizinho, não é uma igreja que acontece porque a denominação dita ou reza que nós precisamos ter departamentos, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo. Nós queremos ser uma igreja leve, uma igreja na qual cada um dos irmãos sirva a Jesus segundo a forma que Deus deu para você. E qual é a forma que Deus deu para você? Deus te deu uma formação pessoal, Deus te deu uma orientação que também te é pessoal, Deus te deu recursos que são seus, Deus te deu uma maneira de você entender as coisas, enxergar as coisas, participar das coisas, e Deus te deu aptidões que são somente do seu coração, e nós queremos, e Deus te fez assim, porque Ele quer ser adorado por você da maneira como que Ele te fez,
com os recursos que Ele te deu, com aquilo que Ele permitiu que você vivesse, e nós queremos então ser uma igreja na qual cada um possa servir a Deus segundo as suas características, segundo os seus dons, com os seus talentos naturais, mas também com a sua capacidade sobrenatural que Deus deu para que você possa servir no ministério cristão. Nós queremos ser uma igreja funcional, uma igreja que funciona. Não adianta nós termos uma igreja que tem um monte de coisa, mas que não funciona. Vamos ter, agora o Nilton pergunta para mim, pastor, nós vamos ter classes na igreja? Vamos. À medida que as pessoas chegarem à igreja, nós precisamos ter uma classe que fala para a pessoa, olha, a nossa igreja funciona assim. Precisamos dar a oportunidade às pessoas, para que as pessoas nos conheçam e decidam se querem ou não o que nós temos para oferecer. Mas não adianta nós termos classe só para dizer que nós temos classe. E se não tiver ninguém para participar dessa classe? Então nós precisamos ser uma igreja profunda, leve e funcional. Paulo, quando ele está escrevendo aos Efésios, ele fala, olha, Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça. Paulo não fala assim, olha, Deus me deu um ministério, um departamento tal, e eu tenho que servir naquele ministério segundo a regra da denominação aqui da igreja de Jerusalém, tanto que Paulo fala, não, os caras de Jerusalém fazem lá em Jerusalém. Eu não sou pastor em Jerusalém. Quem me chamou para o ministério não foi ninguém de Jerusalém. Quem me chamou para o ministério foi Cristo, e Cristo me deu o privilégio de contar do seu maravilhoso amor, inclusive para quem não está em Jerusalém, foi para os gentios, gente que vai entender de uma forma totalmente diferente, gente que tem uma pegada totalmente diferente, e Paulo fala então, Deus me deu do seu poder, me deu uma capacidade especial para fazer isso. Paulo fala, olha, e não é porque eu sou bonzão não, Paulo fala, na verdade eu não tinha nem capacidade para fazer isso, eu não tinha nada, eu não fiz nada para merecer isso, mas, ainda assim, Deus me deu graça, e a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo. E Deus me deu a capacidade especial de explicar a todos o mistério que Deus é Salvador dos gentios também. O mesmo Deus que fez todas essas coisas e tinha mantido em segredo desde o princípio. Querido, Deus quer usar a nossa igreja, e nós queremos ser a igreja usada por Deus, para falar às pessoas que estão no mundo, que elas também são amados de Jesus, e nós devemos de maneira alegre falar para as pessoas, que há tesouros, e há tesouros infindáveis, e esses tesouros infindáveis estão acessíveis a todos em Cristo, e nós queremos ser os portadores dessa palavra, e nós não queremos levar essa palavra de uma maneira a falar assim, olha, mas você tem que vir aqui e seguir um padrão. Não queremos ter uma lista de regras e dizer, olha, você muda isso, muda aquilo, muda o cabelo, muda o jeito de sentar, muda o jeito de falar, e aí endireita tudo aí. Querido, nós não queremos impor às pessoas dogmas, nós queremos compartilhar com as pessoas a graça salvadora e generosa de Jesus. Amém? Mas também, em segundo lugar, nós queremos ser uma comunidade que crê que Jesus é tudo o que nós precisamos. Porque muitas vezes nós entendemos que nós precisamos de Jesus, isso é fundamental para a maioria das igrejas. Conversávamos de manhã, eu citei uma denominação, falei dos adventistas do sétimo dia,
E isso startou algumas curiosidades, né, irmã? E a irmã veio me perguntar aqui de novo. Mas eles falam de Jesus. Sim, eles falam de Jesus. Ah, mas eles falam da salvação em Jesus. Sim, eles falam da salvação em Jesus. Só que eles falam da salvação em Jesus e mais, não pode tomar café, tem que tomar cevada. Jesus, mais guardar o sábado, no sábado você não pode trabalhar, porque o sábado é do Senhor. Jesus, mas segundo a interpretação da profeta, ou a profetisa Ellen White, e segundo os livros que ela escreveu, e segundo o que ela falou daquelas profecias todas. Querido, e muitas vezes nós entramos nessa roubada, porque tem uma palavrinha bonitinha, tem algo legalzinho, e nós vamos aí nos enveredando por isso. E aí nós achamos que nós precisamos daquele que tem a oração forte, daquele que tem a oração poderosa, daquele que tem a oração milagrosa, daquele que tem a oração não sei que jeito, e a oração da 3 da manhã, da meia-noite, do meio-dia, e das 6 da tarde, e mais a oração, e mais a rosa, e mais a oração, e mais o sal grosso, mais a oração, e mais 300, não sei quanto pastor. E nós queremos ser uma comunidade que crê que só Jesus, não precisa de mais nada. Eu não preciso de Jesus e mais vestido, Jesus e mais cabelo comprido, Jesus e mais não raspar a perna, Jesus e mais não sei o que, Jesus e mais fazer barba, Jesus e mais nada. É só Jesus, é tudo o que nós precisamos. E é por isso que o Paulo fala que Cristo, e só o Cristo, habite ricamente e plenamente nos nossos corações, no seu coração. Querido, se Cristo habitar plenamente nos nossos corações, não vai ter espaço para mais nada. Não vai caber mais nada no nosso coração, porque Cristo vai habitar plenamente. Agora, como é que Cristo vai habitar plenamente? Somente à medida que nós confiarmos nele. Somente à medida em que nós formos aprofundando as nossas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Querido, há uma fala por aí, que muitas vezes nós queremos até intimidar algumas pessoas, e queremos chamar essas pessoas para Jesus, e nós falamos assim: olha, vem para Jesus. E toma cuidado, porque se você não vier pelo amor, você vem pela dor. A palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Cristo nos constrange, e o Paulo está dizendo: olha, aprofunde as suas raízes no amor maravilhoso de Deus. Querido, não há aqui uma ameaça, não há aqui nada para dizer, para eu e você tentarmos algum subterfúgio para evitarmos as mazelas de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos nos conectar com Jesus, entender que só Jesus é tudo o que nós precisamos, e precisamos crescer à medida que nós vamos confiando nele e aprofundando as nossas raízes no amor maravilhoso dele. Mas nós precisamos entender que nós só vamos ter de Jesus plenamente quando nós estamos juntos com todos os filhos de Deus. Paulo fala, junto com todos os filhos de Deus, é que eu e você podemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Querido, na carreira solo espiritual, eu sozinho, eu achando que eu sou autossuficiente, eu achando que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso do irmão, que eu não preciso da comunidade, que eu não preciso de igreja, eu não
consigo, eu não posso conhecer plenamente Jesus, eu não posso confiar nele, Cristo não pode habitar no meu coração, e eu não posso então compreender a Jesus. E aí, quando eu não posso compreender Jesus, quando Jesus não habita no meu coração, então eu fico tentando aí achar coisas para completar o vazio que há em mim. Mas se nós, como igreja de Jesus, como crentes, nos dedicarmos a obedecer a palavra de Deus, se nós nos dedicarmos a experimentar o amor de Deus, o resultado é o que o Paulo diz nesse texto. Ele fala: dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude de Deus. E se eu e você estivermos cheios da plenitude de Deus, é óbvio que eu e você juntos, nós somos igreja, então a igreja vai ficar cheia da plenitude de Deus, e aí logo nós seremos uma comunidade na qual Jesus é tudo o que nós precisamos, para a honra e glória de Jesus. Amém? Nós queremos ser uma comunidade em que a organização sirva ou serve ao organismo. Com algumas pessoas eu tenho conversado sobre, alguns entenderam, né? Qual foi a minha proposta? E hoje entenderam que eu nunca quis acabar com o trabalho feminino na igreja. Alguém entendeu isso? Quem entendeu isso? Você entendeu isso, irmã Janete? Entendeu ou não? Eu quis acabar com o trabalho feminino na igreja? Não, nunca quis. Hoje nós saímos aí, homens e mulheres. Ficou bonito, né? Eu acho que a Márcia vai postar depois. Eu, Carlinhos e Zé Pereira, cada um com um buquê de rosa na mão, entregando rosa e chocolate na rua. Pensa num negócio legal. Homens e mulheres, igreja de Jesus, juntos, andando nas ruas, compartilhando do amor de Jesus, falando que as mulheres são especiais para Jesus, são especiais para a nossa igreja. Por quê, queridos? Porque nós queremos ser uma igreja em que a organização sirva o organismo. Nós não queremos ser um organismo que fica escravo de uma organização, que fica escravo de uma revistinha, que diz que no dia tal, em tal momento do culto, você tem que fazer de tal coisa, de tal jeito, vestir de tal jeito, colocar tal cor, e não sei o que, encher de bexiguinha, fazer não sei o que. Não queremos isso. Não queremos ler uma revista que não faz sentido para nós. Não queremos ter uma atividade para-eclesiástica na igreja, porque essa atividade para-eclesiástica acontece em todo lugar. Nós queremos questionar isso, e nós queremos ter na nossa organização, uma organização que sirva ao organismo. O que é a organização? É essa estrutura que nós temos. E quem é o organismo? O organismo sou eu, é você, somos cada um de nós. E essa organização, ela tem que funcionar para que você possa expressar a sua espiritualidade, possa aplicar os seus dons, desenvolver os seus talentos, abençoar pessoas, ser abençoado por outras pessoas, e possamos compartilhar e repartir e dividir a graça maravilhosa de Jesus por meio das nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: a glória de tudo que nós fazemos seja dada a Deus. Quem merece toda a glória não é a organização,
Quem merece a glória não são os líderes organizacionais que se sentem superiores ao resto do povo. Hoje de manhã nós aprendemos, não há superiores na igreja. Pastor não é superior, pastor ele ocupa uma função diferente, mas ele não é melhor que ninguém. Ele também é carente da graça, da glória, da misericórdia de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não capacitar o pastor, querido, é um fiasco. Você não tem noção de como eu fico nos minutos que antecedem eu subir aqui. Só quem vai ali na salinha do soco para orar com o pastor que sabe. A respiração muda, a voz não sai, trava tudo e fica um negócio assim estranho. E hoje mesmo eu falei, vamos logo para esse momento, para acabar logo, começa logo, acaba logo, e aí eu fico livre disso. Todo domingo é igual. Mas quem é que capacita o pastor? Se o pastor não tiver a direção, a condução, o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, querido, não rola, não sai. Então nós precisamos, e o Paulo diz, olha, a glória de tudo isso é para Deus. Por quê? Porque Ele faz isso pelo seu grandioso poder operando em nós, e é o poder dele que opera em nós, que então nos capacita a fazer coisas que jamais nós ousaríamos fazer, pedir, imaginar. E quando Deus opera em nós, então nós podemos fazer coisas infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. Querido, você crê que se o Espírito de Deus agir em nós como igreja, e nós, ao invés de ficarmos servindo a organização, nós usarmos a estrutura organizacional para servir ao organismo e possibilitar para que cada crente tenha a liberdade de atuação, de vivência, de convivência, de comunhão, a liberdade de adoração. Querido, você tem noção do que Deus pode fazer através de nós, através da nossa igreja? E que isso é muito mais além. Olha o superlativo que o Paulo usa. Se é muito, não precisaria ser mais. E se é muito mais, não precisaria ser além. E se é muito mais além, qual a necessidade do infinito? Mas o Paulo fala, ele faz muito mais além, infinitamente. Isso quer dizer, querido, você tem noção do tamanho disso e de como Deus pode nos usar para a honra e para a glória do nome dEle. Mas também nós queremos ser uma comunidade que se empenha em acolher e apoiar as novas gerações. Não é uma comunidade que tem classinhas de criança. Não é uma comunidade que faz coisas porque, tem lá a Nicole, a Gabi e a Luana, então vamos fazer algumas atividades aí para eles. Não, a igreja precisa entender que a Luana, ela não será a igreja do futuro, a Luana é a igreja hoje. O Isaac, que deve estar por aí, não será a igreja do futuro. O Isaac é a igreja hoje. O Anthony, que está vindo à igreja hoje, segunda, terceira vez, segunda vez, ele é a igreja, ele não vai ser a igreja do futuro, ele é a igreja hoje. A Nicole é a igreja hoje, a Gabi é a igreja hoje. Querido, e como o George é a igreja hoje, e como igreja, querido, nós precisamos ser uma comunidade que se empenha em acolher e apoiar essas novas gerações.
A nossa comunidade não pode entender essa nova geração como sendo aqueles que são aborrecentes. Eles não são aborrecentes, eles são crentes, eles são gente que estão funcionando numa sintonia diferente da nossa, mas precisa da nossa atenção, precisa do nosso cuidado. Falar nisso, eu quero abrir aspas aqui. Eu tenho chamado a atenção, falei com o Carlinhos, falei com a Gabi e falei com alguns. Há um evento que chama Corujão. É um evento do Seminário Palavra da Vida. Qual que é o objetivo desse evento? É despertar o adolescente para o ministério pastoral, ser missionário, ser líder na igreja, né? E é muito interessante a estratégia que eles usam, porque para você entender mais ou menos o que é, imagina uma rave gospel. A galera entra lá, gostou, né? Falou de rave, olha lá o sorrisão, ó, tá vendo? Adolescente é adolescente, né? Então, quando o adolescente vai lá, só que o adolescente, ele chega lá às 17 horas, na verdade chega mais cedo, né? Mas às 17 assim, toca uma buzina lá, começou a programação, pá, 17 horas, não para nada, e vai até às 6 da manhã, sem parar, e aí então, toca uma buzina, todo mundo vai correr, vai nadar, vai não sei o que, toca a buzina, do jeito que tá, vai pro culto, toca a buzina, sai do culto, vai correr no meio do mato, e pá, isso vai, a madrugada toda, né? Pauleira. 6 horas da manhã você encontra adolescente dormindo, caído, desmaiado, porque uns não aguentam. Mas sabe o que é interessante, queridos? Nenhum adolescente pode ir se um líder da igreja adulto não for com ele. O adolescente, ele pode morrer de vontade, não, eu quero tanto ir. Cadê seu pastor? Vem? Não, então não pode. Seu pastor não pode ir, mas tem seminarista? Vem um seminarista junto? Não, não vem ninguém. Por quê? Não, estava todo mundo ocupado, então você não pode ir. Você tem noção do que é a igreja? Que precisa acolher e apoiar a nova geração. Querido, essa nova geração dá canseira, essa nova geração tem energia, eles têm pique, eles têm gás. Então os caras sabendo disso, quando a gente vai lá, eles fazem o quê? Aí eles chamam os líderes, né, pastores, tudo, assim, eles falam assim, vem cá que nós precisamos ter uma conversa com os líderes. E qual é a conversa com o líder? Quando você não aguentar o tranco, que você não vai aguentar, então tem tal lugar assim, eles dão um mapinha pra gente, lá você pode ir dormir, descansa, dá um tempo, depois você volta, né? E eu lembro que no primeiro ano que eu fui, levei um grupo de adolescentes, e aí eles tinham planejado que eles iam me sacanear, né? E na hora da sacanagem eu vazei e fui dormir, e aí dormi a noite toda, né? De madrugada apareci lá, e aí todo mundo, mas onde você estava? Segredo de Estado, né? Querido, mas nós precisamos apoiar essa geração, nós precisamos acolher essa geração. A palavra de Deus, o Paulo diz assim, olha, este é o mistério, é que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Sabe o que está dizendo para a nossa igreja? Querido, é que essa geração, Isaac, a filha da Tatiane, George, Gabi, Nicole, Luana, eles têm o mesmo privilégio e participam como o crente mais crentão que tiver aqui, de toda a riqueza de Deus. E eles, juntamente com todos nós, são convidados a pertencer à igreja de Jesus e a participar de todas as promessas divinas e de todas as bênçãos poderosas por meio de Jesus. Amém?
do jeito deles, respeitando o tempo deles, respeitando a individualidade deles. Eles são de Jesus, assim como eu e você somos de Jesus. Querido, e nós precisamos ser uma comunidade que entende isso e se empenha para que não venhamos aqui fabricar adultos prematuros, mas deixar eles se desenvolverem para a honra e glória de Jesus. Nós precisamos ser uma comunidade que acolhe as pessoas como elas estão, para que Deus a transforme nas pessoas que Ele planejou para ser. Muitas vezes nós queremos trazer as pessoas para a igreja, porque nós queremos transformar as pessoas, ou muitas vezes nós queremos transformar as pessoas, para depois trazer as pessoas para a igreja, e muitas vezes nós não recebemos as pessoas, porque nós achamos que aquelas pessoas não combinam com a nossa igreja. Nós queremos ser uma comunidade que acolhe as pessoas do jeito que elas estão. Hoje nós acolhemos aqui o Cosme, bêbado, chapado, e o Cosme queria uma oração, e aí nós sentamos e conversamos, e falamos: Cosme, fala da sua vida. E o Cosme entendeu que ele sentar e falar da vida dele era muito mais benéfico do que a gente só colocar a mão na cabeça dele, orar e falar: tchau, vai cuidar da sua vida. Não foi assim? Não falamos para o Cosme que ele tinha que parar de beber, não falamos para o Cosme que ele tinha que fazer isso ou fazer aquilo, não falamos para ele que ele tinha que ir lá falar com o filho, não falamos nada. Ouvimos o Cosme, oramos pelo Cosme e falamos para o Cosme que há um poder superior que pode mudar toda a história da vida dele, basta ele crer. E esse poder superior chama Jesus. E Jesus pode transformar o Cosme, Jesus pode transformar você, Jesus pode transformar a sua família, Jesus pode transformar a sua história, Jesus pode transformar tudo o que você tem vivido até hoje. E Ele vai fazer exatamente aquilo que Ele planejou que você seja. E nós, como igreja, nós queremos acolher você, para que você tenha esse ambiente para experimentar essa transformação que Jesus planejou. Paulo fala: para que isso? Para mostrar para todas as autoridades e todos os poderes nas regiões celestiais, por meio da igreja, como que Deus é perfeitamente sábio. Deus é perfeitamente sábio e usa a igreja dele para fazer a obra dele na vida daqueles que são dele, segundo a vontade dele, para transformar para a glória dele. Amém? Nós queremos ser uma comunidade comprometida com a recuperação de pessoas. Querido, não queremos ser uma comunidade em que pessoas vêm aqui, assistam um culto e vão embora. Não queremos ser uma comunidade que as pessoas vêm aqui, tenham cara de crente, jeito de crente, fala crentez, carrega a Bíblia, mas não tem mudança, não tem transformação. Mas para isso eu preciso me importar com pessoas, para isso eu preciso estar junto com pessoas, para isso eu preciso ter comunhão com as pessoas, para isso eu preciso ter vivência com as pessoas, para isso eu preciso discipular pessoas, para isso eu preciso viver vida na vida, falar de problemas. Hoje nós tivemos um tempo lá que nós falamos, eu, Márcia, Nilton, Simone, e nós falamos dos nossos traumas e dramas familiares, e aí nós entendemos: uau, você tem problema igual o meu? É igualzinho, muda de endereço, mas é tudo igual.
E quando nós fazemos isso, querido, nós nos comprometemos a juntos com todos os filhos de Deus compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus. E só então nós podemos experimentar esse amor e ficarmos cheios da plenitude de Deus. Que Cristo habite ricamente no seu coração. Que esse desejo de igreja possa ser o desejo do seu coração. Que esse desejo possa ser o desejo da igreja que você espera encontrar, que você espera pertencer, a igreja na qual você quer servir a Deus, servindo o próximo, amar a Jesus, amando o mundo, servindo a comunidade. E que assim seja para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Queridos, hoje nós temos uma parte muito especial no nosso culto, porque hoje nós estamos recebendo uma pessoa especial, o Anthony Gabriel. Antes de pedir que o Anthony venha aqui e traga seus convidados, eu quero dizer o seguinte, que segundo a palavra de Deus, querido, nós não temos nenhum ensinamento bíblico que nos motive ou que nos autorize a batizar crianças. Nós não batizamos criança. A palavra de Deus diz que todo aquele que vai ser batizado, todo candidato ao batismo, a primeira coisa que ele precisa ser ou ter arrependimento dos seus pecados. A outra coisa, ele precisa crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor da vida dele. E que aqueles que não podem ter o uso completo da razão, não pode ter esses requisitos, e quem não tem esses requisitos, então não pode ser batizado. Então o Anthony, ele não pode ser batizado, por quê? Porque ele não tem condições de falar, olha, eu sou um pecador e estou arrependido do meu pecado. O Anthony também não pode dizer que ele que ele crê em Jesus. Acho que ele nem sabe o que é isso ainda. Mas por outro lado, a Bíblia nos ensina acerca da apresentação pública de crianças a Deus. E durante esse período nós pedimos dessa apresentação, nós pedimos que Deus abençoe as crianças, e que abençoe a vida que elas terão daqui para frente. E quando nós fazemos isso, querido, nós estamos seguindo um exemplo ou uma prática que é admitida na igreja desde muito tempo. Então, nesta noite nós não realizaremos um batismo de criança, mas nós faremos uma apresentação do Anthony a Deus. E nós faremos uma ação de graça pela fé, e nós suplicaremos a Deus a bênção divina. Base bíblica disso é que em Marcos capítulo 10, verso 13 a 16 diz assim: traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam, e Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. E em verdade eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as no braço, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Mateus diz, olha, trouxeram ali a Jesus algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois deles é o reino de Deus.
Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 9, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também a atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os olhos, e as escreverá nos umbrais da sua casa e nas portas. Queridos, a igreja de Jesus, eu acabei de falar aqui, que nós como igreja precisamos ser uma igreja que se empenha em acolher a nova geração. Então qual é a exortação à igreja? É que Deus ordenou a família consanguínea como a instituição divina desde o começo da humanidade. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, e que o Senhor tem confiado essa herança aos pais. E é por isso que os pais, eles têm perante Deus e perante a sociedade a responsabilidade de velar e de zelar pelos seus filhos. E como que os pais fazem isso? Dando testemunho pessoal de que Jesus Cristo é Rei e é Senhor sobre as suas vidas e sobre a vida dos seus filhos. E nós como igreja? Como igreja, nós devemos assumir o compromisso de, enquanto for possível, nós instruirmos a criança, instruirmos o Anthony na lei de Deus, segundo a vontade de Deus, e a Bíblia nos oferece exemplos quanto a isso. Na Bíblia nós vemos Joquebede instruindo o seu filho Moisés, depois de ter entregue Moisés ao Senhor. Nós vemos Ana, que reconheceu que o seu filho Samuel pertencia a Deus. Maria levou seu filho Jesus ao templo e dedicou ele a Deus. E hoje, os pais do Anthony reconhecem a sua responsabilidade de educar, de ensinar e de exortar o Anthony no temor, na obediência da palavra de Deus, desde os primeiros anos de vida. E é por isso que eu quero chamar o Anthony aqui. Quero pedir que o Anthony traga os pais dele. Porque Deus tem confiado ao Douglas e à Fabiana os familiares que estão acompanhando. Eu quero convidar que venham também. Venham todos. Chama aí quem é a pessoa. Bem-vindo. Você também está comigo? Então vem. Douglas e Fabiana, vocês sabem o que é pacto? Sim ou não? Sabe o que é um pacto?
Não sabe explicar o que é um pacto. O que é um pacto? Sabe o que é um pacto? Sabe o que é um pacto? Sabe o que é? Sabe explicar? Um pacto é tipo um contrato, é um compromisso. Gente safada pode fazer pacto? Você faria pacto com alguém sem vergonha? Não? E aí? E vocês dois? Vocês querem fazer um contrato agora? Querem ou não? Olha lá, hein? Só que esse contrato não é comigo. Vocês vão fazer um contrato com o Papai do Céu. E olha a responsabilidade disso. Se vocês querem fazer esse pacto, eu quero pedir que vocês respondam, mas de maneira incisiva, com toda a vontade. Douglas Felipe Rodrigues da Silva. É você? Fala, sou eu. Fala, ó. Fabiana Alves Martins. Vocês dois, diante de Deus e diante dessas testemunhas, quem está testemunhando isso aqui, levante a mão. Diante de Deus, vocês prometem, diante de Deus e diante dessas testemunhas e diante dos familiares, criar o Anthony Gabriel no temor do Senhor? Vocês prometem, além disso, guiar o Anthony diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor Jesus Cristo? Sim. Vocês prometem que vocês vão instruir o Anthony para que ele conheça Cristo e Cristo venha a ser o seu único e suficiente Salvador pessoal? Vocês prometem que enquanto o Anthony estiver sob o comando de vocês e o controle de vocês, vocês vão dar ao Anthony um exemplo sólido e piedoso de vida cristã? Vocês entendem que para isso vocês precisam se reconciliar com Jesus, precisam se reconciliar com a igreja. Ó, a igreja está de testemunha. Vocês precisam casar, para dar exemplo para os seus filhos, para o seu filho. Vocês prometem isso? Não é para mim não, para a igreja e para Deus. Sim ou não? Sim. Vão arrumar desculpa ou não? Não? Falta de dinheiro não é desculpa. Não. Olha lá, hein? Todo mundo ouviu. Quem ouviu, fala amém. Vocês prometem. Vocês apresentam o Anthony em solene e sincera dedicação a Deus? Ou vocês estão cumprindo só um ritual? Vocês prometem se dedicar a criar o Anthony na doutrina e nos ensinamentos da palavra de Deus? Vocês prometem criar o Anthony na prática diária da oração, ajudar o Anthony a formar um caráter cristão, a fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para criar o Anthony em um lar, em um ambiente de devoção a Deus? Queridos, baseando no fato de que o Douglas e a Fabiana prometeram diante de Deus e diante da comunidade Igreja Batista da Família dedicar o Anthony a Deus e terem afirmado com as palavras deles, prometendo, eu exorto a vocês, pais, e exorto a Igreja de Jesus, que todos nós, junto com eles, precisamos nos dedicar a essa obrigação, que é santa, e devemos fazer isso com sabedoria,
com perseverança e com esforço. Amém? Quem está disposto a isso? Eu quero convidar você a ficar em pé. Esse é o Anthony. Anthony Gabriel Martins da Silva. Nós, como Igreja de Jesus, nós dedicamos você ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E que Deus te fortaleça todos os dias da sua vida. Amém? Baixe seus olhos. E agora, Pai, Criador do céu, da terra, nós te rogamos, nós suplicamos pelo bem-estar do Anthony Gabriel Martins da Silva. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor livre o Anthony das cadeias do pecado, que o Senhor livre o Anthony das enfermidades do corpo. Nós pedimos ao Senhor que à medida em que o Anthony for crescendo, em idade, em estatura, que ele cresça também na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, dê aos pais dele, dê ao Douglas, dê a Fabiana, a sabedoria, para que eles criem o Anthony nos seus caminhos. Nós o dedicamos à tua honra, dedicamos o Anthony ao teu serviço, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? E o Anthony já quer ser pastor. Fala, Anthony. Tá vendo? Já quer ser pastor, já quer pregar. Tá bom? Irmã Janete, esse é o Anthony. Amém? Que Deus nos abençoe. Fica aqui um pouquinho, tá? Espera um pouquinho. Leia o certificado. Leia o certificado. Certificamos que Anthony Gabriel Martins da Silva, cujo significado é homem valioso de Deus, nascido no dia 17 de novembro de 2021, às 22h18, pesando 3 quilos 380 gramas, medindo 48 centímetros, filho de Fabiana Alves Martins e Douglas Felipe Rodrigues da Silva, foi consagrado ao Senhor na Igreja Batista da Família no dia 13 de março de 2022, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Paulo de Oliveira Júnior, pastor. Que Deus abençoe vocês. Amém? E que Deus dê sabedoria para vocês, para criar o Anthony. E que você nos dê o privilégio de caminhar com vocês nisso. Amém? Para que o Anthony corra bastante aqui, né? E a gente segura ele, aí leva para a classinha e puxa a orelha dele e vai ser uma bênção. Amém? Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos e acolhidos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar, vamos continuar celebrando a Jesus, porque Ele é digno da nossa louvor, da nossa adoração, e nós queremos cantar uma canção que de repente você conhece, mas é